Lembrem que em breve eu volto juntos. Essa outra sala aqui sou eu, mas é porque é o meu computador. Eu tenho que ficar aqui, não dá para ficar lá, não. Tá bom? Davi. Pronto? Pronto, Mícia? Pronto. Tudo ok. Nós combinamos confirmar essa reunião depois de conversarmos com Marconi, na noite que estávamos aguardando os resultados, os prosseguimentos do momento em que ele examina os próprios olhos, ou examina os olhos dele. Nós queríamos saber se cumpriríamos ou não o nosso planejamento. E concordamos em prosseguir. Somos nós, estamos transmitindo pelo YouTube. Eu mandei no privado de todos os irmãos que já estamos conversando, mas como sempre fazemos, a partir de nós mesmos, desfrutando desse momento. Esse encontro seria de Lucinha, mas nós sabemos o momento que ela atravessa e concordamos em caminharmos da melhor forma possível. Eu queria só falar um pouquinho que ontem, conversando com o Marconi, ele colocou o Salmo 103 como a sugestão dele, e eu aproveitei, já que eu sou uma espécie assim, de plagiador mor, para dar uma caminhada com o Salmo. Desde ontem estou caminhando, caminhei hoje de manhã, caminhei ontem, e com muita alegria. E, ao mesmo tempo, foi combinado que eu iria ajudar, facilitar, ajudar a conduzir, mas estamos juntos produzindo esse momento, produzindo essa celebração. Eu gostaria de convidar minha tia Miriam, para garantir que a celebração vai ser boa, porque começando com a oração dela, eu já acho que vai ser muito bom. Então, vamos orar com minha tia, com a tia Miriam. Abriu o microfone. Boa tarde. Eita, minha oração não passa daqui de cima, mas mesmo assim eu vou orar. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui, ó Pai, iniciando uma reunião pela qual já agradecemos, ó Deus, de estarmos reunidos em família para meditarmos sobre a Tua palavra, Senhor. Principalmente, Senhor, nos deleitarmos com os salmos. E nós te pedimos que Tu estejas conosco nesta tarde, nos dirigindo nesse estudo. Toma conta de Marcos e abre os nossos corações para recebermos a mensagem que o Senhor nos tem a trazer nesta tarde. Por tudo isso, nós te pedimos e agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Deixa eu só... Eu vou colocar uma introduçãozinha, bem simples, e depois vou fazer uma consulta para os nossos prosseguimentos. Pode ser assim? Fiz uma pergunta, Mícia balançou a cabeça, Marconi disse mais ou menos, Daniel também está balançando a cabeça, Márcio. Então, o Salmo 103. Impressionante cada releitura, cada momento que nós lemos. É um salmo muito lembrado. Eu vou partir de alguns princípios e eu não vou... À medida que a gente for caminhando, algumas ideias podem ir surgindo, mas eu queria só colocar essa ideia do salmo, como nós já viemos trabalhando. Quando Daniel colocou na última live, no último encontro, como essa expressão dos nossos sentimentos mais complexos, eu gostaria de lembrar que o Salmo, na nossa tradução portuguesa, fala
em alma, vi algumas traduções, e uma delas diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. O mais interessante que eu acho, e que eu gostaria de colocar aqui, é que a base metafórica, o lastro da ideia que é traduzida por alma, através da palavra nefesh, palavra hebraica, é um pedaço do nosso corpo. Começa, inclusive, com a nossa garganta. Depois, você pode ir encontrando o sentido de pescoço, a nossa interioridade mais profunda, podemos até fazer uma progressão, e depois também a nossa personalidade, o nosso desejo. A palavra nefesh como pronome, tentei entender isso só depois de uma aula do Daniel, ele vai me explicar melhor isso aí. E aí, nós temos essa ideia da corporeidade da alma. Ou seja, nosso corpo é maior do que ele mesmo. E isso é traduzido através de várias palavras, de várias ideias. Mas o Salmo começa como uma conversa e em nenhum momento, nesse Salmo, diferente dos outros, Deus é o interlocutor. Para quem nós falamos, para quem nós cantamos. Quase sempre, num salmo, ou em muitos salmos, nós cantamos para Deus, para o mistério de todos os mistérios. Nesse salmo, Deus é uma terceira pessoa. Nós cantamos sobre Deus, para quem? Para nós mesmos. E começa com essa ideia. Para a minha garganta, a parte mais profunda, para o meu pescoço, a parte externa, para a minha interioridade mais profunda, onde estão os segredos do meu existir, para a minha própria existência, a minha própria personalidade. E esse salmo é muito interessante, porque ele começa conversando com si mesmo. Depois dessa conversa, ele conversa com a própria memória, e uma memória mais coletiva, já não conversa consigo mesmo, mas conversa com o seu povo, e termina como uma grande celebração pentecostal, convidando a todo mundo celebrar esse Deus, esse sujeito do qual o Salmo está falando o tempo todo. E ele faz uma espécie de memória seletiva, que a nossa memória, nós sabemos que é seletiva, ainda bem, porque se nós fôssemos lembrar somente de tudo que nos aconteceu de ruim, seria terrível. Mas nós selecionamos, ele faz as seleções dele, nesse salmo. E essas seleções são belíssimas, são imensas. A misericórdia do Senhor, o Senhor que é bondoso, eternamente bondoso. Então, ele escolhe o melhor das suas lembranças para celebrar. E termina convidando todos, os ministros, os anjos, os exércitos de Deus, as pessoas todas a uma grande celebração. Ou seja, ele começa candidamente como um batista ortodoxo antigo, que hoje não existe mais, né? Bem comportado. Depois ele vai se tornando assim meio alvoroçado, e no fim ele se torna um grande pentecostal. Promove uma grande celebração de Pentecostes, parte do individual para o coletivo, e termina novamente no individual. Termina no resumo dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha garganta, ó meu pescoço, ó minha interioridade profunda, ó meu desejo, ó tudo isso que sou eu e que eu não sei o que sou. E isso é minha corporeidade complexa. Celebre, né? Se alegre. Escolha as memórias. Selecione memórias.
E aí eu não ia falar tudo isso não, gente, é que eu fico empolgado. Aí, assim, eu fico imaginando onde esse salmo foi cantado. Com certeza foi cantado em vários lugares, mas a origem é um povo em vulnerabilidade extrema. O tempo todo vulneráveis. E essas ideias de vulnerabilidade vão acompanhando cada uma das possibilidades da palavra que é traduzida por alma. Garganta, lugar de deglutição, lugar de sede, lugar da respiração, pescoço, que eu preciso proteger das espadas, que eu preciso proteger dos inimigos, minha interioridade profunda, meu arfar, minhas oscilações na respiração, minhas angústias que vão e vêm, o meu dia que às vezes começa bem, termina mal, às vezes começa mal, termina bem, mas cantar passa a ser esse exercício de inventar a melhor das memórias. E parece-me que se todos os momentos são momentos de celebração, os momentos de maior vulnerabilidade são inevitavelmente a hora de cantar. E aí eu queria, assim, só convidar para a gente ir colocando. Eu escolhi uma música, eu posso me preparar para colocar enquanto vocês pensam, mas a ideia de a gente ir falando, conversando, eu posso voltar a falar, mas cada pessoa, o texto pode ser lido, inclusive, né? Inclusive, eu gostaria de ler o começo do texto agora, que diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara, que cura todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Os primeiros 5 versículos. A música, vamos lá, eu estou nessa ousadia de aprender a compartilhar e vamos ver se eu consigo, mais uma vez, que de vez em quando eu consigo, viu? O que aconteceu aqui? Parece que... Deixa eu ver. Eu acho que ainda não consegui, não, né? Vamos ver aqui como é que eu faço, que uma vez eu fiz, acertei, outra vez eu fiz, acertei, mas toda vez vai ser... Não é essa aqui, não, de jeito nenhum. Marcos, eu já esqueci como eu compartilhei agora para ir no YouTube, eu nem sei o que foi. Mas eu acho que acerta agora, Mícia, porque é só eu mudar a forma de compartilhar. Em vez de eu colocar assim, eu vou colocar... Deixa eu ver. Pronto, acho que agora acertei. Quer ver?
Eu gosto desse hino. Eu também gosto. Agora preciso desligar. Não conhecia. Amado, tem gente que não viaja por causa dos preços. Pronto, parei a apresentação. Não parei. Você parou, só que o seu som aí tá ligado. Pronto, agora desliguei aqui. Oi, sim, porque aqui é o YouTube. Pois é. Bem, aqui a ideia realmente assim tem uma mistura das ideias da tradição, mas novamente eu queria explorar um pouquinho essa ideia que quando a gente conversa conosco mesmo, ela nesse hino cantado primeiro pelos pentecostais, né? E que era o grupo mais vulnerável da nossa amostragem cristã, eram sempre os mais pobres, que estavam realmente encantados com essa possibilidade de um evangelho até mais livre. Eles cantam e perguntam por que é que abate a minha alma, e é o corpo. É o corpo que está doendo, é o corpo que está oscilando, é a ansiedade corporal. E essa corporeidade é bem interessante porque sempre se esperou na história, no começo, a volta de Jesus, e é um Jesus corporal que se espera. Nunca um Jesus assim, fora do corpo. É uma das diferenças da tradição cristã, é que a volta de Cristo, que é a confluência de todas as esperanças cristãs, em várias partes, em vários tempos, de vários modos, sempre foi. E é muito interessante que seja a ausência, o desejo de um corpo, o desejo de um corpo concreto, o que nós cantamos. O contato com o nosso próprio corpo, mas o desejo também de um corpo para abraçar, um corpo para tocar, um corpo que nos dê essa sensação de vida de que precisamos. E eu passo a palavra a qualquer um. Marcos, gostei muito de você ter lido o que eu mandei para você. Pois é. A profundidade de Marcos é impressionante. Agradeço muito essa habilidade de ir no texto e procurar interpretações e mensagens e coisas que eu realmente não tinha pensado. Quando eu falei outro com você, eu falei assim que eu gosto desse salmo porque é um salmo puramente positivo. Lembrei disso.
A gente aqui no trabalho tem um método de reflexão coletiva que a gente faz, chamada o inquérito apreciativo, em que a gente analisa uma atividade que se passou, mas sem nenhuma palavra de crítica negativa, simplesmente uma apreciação do que foi bom. Então, esse salmo, para mim, me lembrou isso, de realmente reforçar os benefícios de Deus, de trazer à memória que quando a gente olha, faz uma contabilidade, muitas vezes a gente tem a tentação de focar nos problemas, mas se a gente fizer a contabilidade da nossa vida, o negativo perde infinitamente para os benefícios que Deus dá para a gente. Então, gostei muito. Pablo chegou, coisa boa. Eu gostei muito de você fazer essa conexão com a nossa parte, as partes mais... essa complexidade que é você, que é algo que você apresentou. Alô? Muito obrigado. Está ouvindo? Estou ouvindo, tia. Eu gostei muito porque, coincidentemente, hoje de manhã, eu ouvi um orador, não sei se era pastor, o que era, não. Estava lá, nesses vídeos que passam aí à toa. Aí foi de manhã cedo e era sobre alma e espírito. Diferença entre alma e espírito. Eu digo, eu vou escutar isso aqui. Quando eu faz muitos anos me intrigava muito essa questão, né, dessa complexidade de alma e de espírito, que a Bíblia deixa a gente essas duas palavras e esses dois elementos assim tão próximos um do outro, né? Alma, espírito, coração, às vezes faz uma diferença, como tem naquele texto, amar a Deus com tuas forças, com tua alma, com teu coração, faz uma distinção das palavras. Mas às vezes embola tudo e vai ficar tudo no fosso só. É alguma coisa, né, que está lá dentro. Aí esse orador hoje, sim, aí dos adventistas eu escutei há muito tempo também uma explicação que não me convenceu, mas faz muito tempo, eu acho que tem teólogos deles também muito bons hoje que não iriam dizer isso não. Mas eu entendi naquela época que eles diziam que a alma era um órgãozinho, né? Estava instalado assim, como se fosse perto da amígdala, alguma coisa assim, um apêndicezinho. Aí eu fiquei, meu Deus, já tomou corpo a alma, já é como uma glândula, um negócio assim. Não me convenceu de jeito nenhum. Faz muito tempo, eu acho que já mudaram esse conceito, né? Aí hoje de manhã esse orador falou, era um passeado na sala para cima e para baixo, com aquele dom de oratória e citando muito que o grego era, não sei qual era a língua mãe, não, bíblica, mas ele não situou a alma como você situou agora, ele situou, bom, começando assim, que nós somos como é? Um elemento, somos um indivíduo, mas tripartite, temos 3 partes, né? Corpo, alma e espírito, até aí tudo muito bem, eu aceito. Mas aí ele começou a dizer, e ele terminou, eu no meu fraco entender, porque às vezes eu acho que eu estou ficando biruta, mas no meu fraco entender, ele disse que a alma era um cérebro. Entendeu? Em outras palavras, ele disse que a alma não tem o corpo é o invólucro de tudo que a gente tem, mas dos corpos palpáveis, dos órgãos palpáveis, né? Que se pode pegar. Agora, a alma e o espírito é aquilo que nos emana, que nos liga a Deus, e a alma é o nosso cérebro, o que o cérebro faz. Aí me abandonou de novo, voltei lá para quando eu pensava que era corpo, como é que era alma, coração e espírito, tudo uma coisa só. Aí hoje eu estou vendo aí que
tem mais, puxa mais para o lado corpóreo, né? A sua definição. Puxa mais assim a alma, tomando mais uma forma de corpo, quer dizer, emana do corpo, né? Mas não é corpóreo, não é palpável, não é nada que se possa pegar, é um abstrato. Agora, com toda sinceridade, continua embananada. Não, é assim, eu gosto de dizer, eu sou guiado por uma palavra simples, assim, que é ótimo para não resolver nada, né? Mistério, somos um mistério. Eu acho que sim. E a palavra mistério, eu gosto muito dela, porque ela diz assim, né? Também do verbo grego, vem. E ela diz assim, que está além do nosso entendimento, além da nossa visão, é aquilo que está além dos nossos sentidos, além do nosso entendimento. Então, somos um mistério. Então, assim, agora, mas eu gosto muito dessa ideia da corporeidade quando eu penso, porque a gente sempre pensa que o mistério é alguma coisa que nós queremos. Mas o mistério é o que somos, o nosso corpo é um mistério. Né? O nosso corpo é um dos mistérios mais fantásticos que existem. O nosso cérebro é um mistério, o nosso sistema nervoso. Desde a concepção. Né? Desde É. a concepção, é mistério tudo. Então, Daniel, desliga aí os microfones de quem não estiver falando, porque no YouTube está horrível a interferência. Vou desligar o meu. Estou ouvindo. Mas a gente está conversando, eu e ela. Não, eu estou dizendo de quem não estiver falando. Quando eu for falar, eu ligo. Uhum. Aí, assim, a gente tem muita discussão sobre se existe corpo, alma e espírito, se existe só corpo e alma, se é só corpo e alma e espírito é a mesma coisa, se tudo é uma unidade. O que eu sei assim, é que a origem das palavras, elas vêm de realidades concretas, né? Elas não vêm de alguma coisa etérea, simplesmente. As palavras surgem do concreto, mas isso transforma o concreto num mistério, porque o concreto passa a ser, ao mesmo tempo, visível e indizível. Agora, sem querer complicar, o que eu gosto dessa ideia é de que eu posso cantar para mim mesmo, que eu posso cantar... Pronto, deixa eu tentar colocar em termos mais pessoais, mais meus. Eu posso cantar para o mistério da minha garganta, o mistério do meu pescoço. Eu posso conversar com minha mão. Oh, mão maravilhosa, não esqueça que você já foi tocada. E eu posso colocar assim, olha, mão, você lembra aquela vez que Deus chegou e segurou a sua mão na mão de fulano de tal, no corpo de fulano de tal? Eu posso tentar lembrar dessa concretude do mistério através de outros corpos e posso cantar para o mistério além de mim. Eu digo, Deus, tu és um mistério, Jesus, és um mistério, que bom cantar para você. E essa ideia, eu gosto muito, é uma das doutrinas mais fantásticas da nossa herança cristã, é a da encarnação. Isso causava um problema muito grande no século de Jesus Cristo, porque, assim, ter alma ou corpo era normal, comum. O difícil era você falar de um corpo que volta, de um corpo que não desaparece com a morte, de um corpo que depois da morte come peixe. Isso era estranho demais para a cultura da época. Isso era um escândalo. O escândalo não era achar que alguma coisa aconteceu depois e continuou uma alma por aí, vagando e tudo. O escândalo era a corporeidade da ressurreição, não é? E eu gosto dessa ideia, porque tanto tem essa ideia de que muitas vezes, quando os corpos que conhecemos... É o C3, Pablo. Quando os corpos que conhecemos nos falham, ou seja, quando as mãos das quais precisamos nos falham, sempre tem uma mão maior do que qualquer mão, acima de qualquer explicação para nos suster.
quando nos falta um beijo, quando nos falta um abraço, posso contar com esse abraço inexplicável de Deus, mas também há um desafio a nós sermos o abraço de Deus concreto para pessoas. Porque muitas vezes nós queremos ser a notícia sobre Deus, queremos ser a distância, a discussão sobre Deus, queremos ser até a persuasão de Deus. E muitas vezes o que nós mais precisamos é ser o corpo de Deus encarnado na vida de algumas pessoas. Posso falar? Claro. Eu estava ficando assim. Gente, que discussão legal. Mas eu não gostaria, Marcos, de pôr reparo na sua fala, mas é porque você fez uma leitura escalar desse salmo, né? Você disse que o salmo sai do indivíduo, vai para o coletivo e volta para o indivíduo. E aí eu vou só colocar uma questão. Ele vai para o cósmico, ele vai mais do que para o coletivo, porque no final do salmo todas as suas obras espalhadas por todo o universo louvem o Senhor. Então ele sai do indivíduo e vai para o cósmico, há uma abertura para o cósmico, para o total, antes de voltar para falar da própria alma. Isso me fez pensar no salmo que eu estava, curiosamente, no salmo. Na verdade, assim, eu estava pensando na dimensão daquilo que a gente falou no outro encontro, sobre a abertura que o salmo tem por ser uma manifestação da alma, dos indivíduos, dos nossos desejos mais profundos. Ele tem uma abertura para essa coletividade que ultrapassa as barreiras de povos, de etnias, de religião, de fé. Ele é coletivo. E aí eu me lembrei que eu tinha um livro tinha lembrado que eu tinha um livro do Timóteo Carricker, O Caminho Missionário de Deus, que eu estudei no seminário, eu falo cemitério, né? Seminário 20 anos atrás, e eu lembrava que ele fazia uma comparação dos salmos, e eu não lembrava qual o salmo, com textos sagrados dos povos da Mesopotâmia e do Egito e tal, como eles influenciavam a construção dos salmos. E justamente o salmo que ele usa como exemplo é o Salmo 104, que é o próximo, que é um paralelo do hino ao sol dos egípcios, é bem paralelo ao hino ao sol. E eu estava pensando sobre isso justamente porque essa abertura para o cósmico, para o coletivo, se traduz também nessa dimensão. Mas a reflexão que você trouxe me fez pensar em uma outra questão, que era a questão de como é necessário para nós lembrarmos das nossas esperanças, né? Você falou sobre o fato da nossa memória ser seletiva, e eu lembrei dos momentos de depressão que a gente passa. Eu passei, você estava comigo no momento de depressão. E a depressão é uma doença da falta de esperança. A doença da falta de esperança. Então, qualquer teste que você faça na hora que você está numa depressão grave, teste psicológico, avaliação psiquiátrica, vai enfocar na esperança. Você tem esperança? O que é que lhe traz esperança? Você acha que você vai sair daqui? Parece que essa experiência psicológica, psicanalítica do século XX e XXI, o salmista teve assim nas entranhas da sua alma quando escreveu isso aqui. O que é que eu posso saber que pode me ajudar a sair dessa situação de desamparo, de violência, de descuido, né? Isso que você está relatando. Eu vou lembrar para a minha alma tudo de bom que Deus fez por ela, tudo de bom que eu experimentei. Eu vou reanimar a esperança, como Jeremias, lá nas Lamentações, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu acho isso muito, muito, muito interessante, muito rico. O Daniel, citando outro chorão também, que eu queria lembrar exatamente o que ele disse, fazer um inquérito de quê, Marconi? Inquérito apreciativo. Inquérito apreciativo. Inquérito apreciativo. Exatamente. Quer dar os créditos a Jeremias, e acabou de outro profeta nosso, né, com as lágrimas que nós conhecemos, lágrimas mais concretas, ter dito alguma coisa parecida, né? E assim, bem técnica e tudo, e a gente pode citar também Marconi agora, a partir de agora. O profeta Jeremias e o profeta Marconi disseram que precisamos fazer um inquérito apreciativo de tudo, né, praticamente. Beleza. Só dizer as últimas duas coisinhas aqui.
eu acho que essa dimensão cósmica, coletiva do Salmo que você fala, da lembrança, você parou o Salmo, eu estou lendo na versão da Bíblia Viva, você parou o Salmo imediatamente antes do versículo que diz: o Senhor faz justiça e defende a causa dos explorados. Então, assim, essa apreciação, esse inquérito apreciativo da memória, tem uma dimensão que é política, que é social, que é da opressão, não é só do íntimo do nosso ser, mas também é do íntimo do nosso ser. E a outra coisa que eu achei muito rica, essas preocupações de tia Miriam, porque elas são, assim, históricas na teologia, né? E eu sempre me lembro, nessas horas, de uma coisa que eu aprendi com o nosso amigo Carlos Queiroz, quando ele deu aula para mim, que não é a invenção dele, né? Mas a citação foi através dele. Ele dizia que alma sem corpo é alma penada e corpo sem alma é defunto. E eu acho que essa questão, às vezes a gente se perde porque a gente se perde como igreja, coletivamente, como reflexão, porque a gente esquece uma coisa que você falou aqui nessa conversa. Tem um contexto, você falou em outras palavras, tem um contexto histórico e linguístico em que essas coisas são escritas. Então, assim, um hebreu do tempo que os salmos foram escritos não pensa igual não vê o mundo da mesma forma que um grego da época de Jesus, ou da época dos primeiros pais, ou da época da Reforma. Então, talvez o que um estava vendo como uma unidade tripartite no corpo, na vida humana, o outro via só como uma unidade única em que sem alma é morto e com alma é vivo, né? Eu acho que eu falo muito sobre isso com os meus alunos de ética por causa dessa questão de como se vê Deus. Como é que a gente vê? Você falou, Deus que pega na mão. O judeu achava que Deus era uma figura física que descia e pegava na mão. Abraão viu Deus, né? Veio visitar a casa dele antes de destruir Sodoma e Gomorra. Deus estava lá fisicamente, aparecendo para ele, comendo com ele. Então era uma figura física. A gente é que metaforiza isso. Eu já falei demais, eu vou cortar meu microfone. Não falo mais hoje, tchau. Maria quer falar. Maria quer falar. Eu estou aqui dirigindo, mas é porque eu estou escutando a conversa e o que eu achei interessante é que, voltando ao texto, o autor do Salmo, como é que se diz? Inclui todas essas questões quando ele diz, não somente bendize a minha alma, mas ele diz, e tudo que há em mim. Ou seja, se a gente crê em 3 partes, em uma parte, em meia parte, várias partes, o autor do Salmo já disse, essa pergunta, a resposta é, seja lá o que você pense, entenda, essa parte também deve lembrar e bendizer a Deus. Que beleza. Uma coisa que, quando a gente fala nessa questão de alma, corpo, na tradução de Almeida da criação, diz assim, e ele passou a ser alma vivente. Então, a palavra alma é usada para definir o ser humano depois do sopro de Deus. Né? Então, não é uma coisa puramente etérea, é uma definição de si. Né? Eu prometi não falar mais, Marconi, mas aí eu lembro que lá em Ezequiel, na visão do Vale dos Ossos Secos, quando os corpos se reconstituem, eles só vivem de novo depois que o sopro de Deus vem e os revive, na mesma imagem da criação do Gênesis. E continuando a pensar nessa ideia de sopro e de ar e de fôlego, sem ar não se canta. A essência do cantar também é o respirar, o expirar e a circulação do ar dentro e fora do corpo. Então, alma é vida, pode ser sinônimo de canto e sinônimo de vida, e sinônimo de corpo.
Estou tentando ver se tá... Deu para ouvir, não? Sem ar não se canta, não se louva, né? Tem um corinho, alma, coração e vida. É o corinho ou é uma música comum? Alma, coração e vida. Nunca ouviram? Pois eu já ouvi. Eu não lembro não, tia. Não conheço. Está ficando muito deslembrada. Não, mas eu não lembro dessa. Eu conheço essa, não. Mas é isso mesmo. O que interessa é o que a gente sente, não é? Porque vocês estão falando em cantar, é a tradução de bendizer, cantar. Se canta com a alma. Mas é que o cantar está mencionado no Salmo, é? Foi Maria Júlia. Mas o cantar é professora de canto. Mas o cantar está mencionado no Salmo, lá no final. Cantem ao Senhor todos os seus exércitos, louvem o Senhor, vocês servos que fazem a sua vontade. Além do Salmo ser sempre uma canção, sempre é uma canção, né? A gente sabe que o Salmo era como se fosse o inário do povo, então existe uma diferença, muitas vezes mínima, em muitas traduções, entre orar, falar, cantar, cantilar. Então a gente imagina que isso era, de certa forma, como a gente escuta a maneira de orar no culto muçulmano, ou mesmo na igreja católica, luterana, a maneira de não uma linguagem que é entre o falar e o cantar para abordar as escrituras. Então tem um sentido de canto também, não no sentido como a gente pensa, melodia, harmonia, acompanhamento, mas é mais do que o falar. Entendi. Olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Os pentecostais, né, têm a história dos cânticos espirituais, né? Aí eu quero dizer o que eu ouvi uma vez, eu fiquei muito, muito impressionada. Quando o meu cunhado, eu chamava Nino, né, mas para vocês é tio Severino, ele teve muito mal para morrer, né? A gente foi daqui de Natal como se fosse para o enterro dele, porque a notícia é que ele estava em coma, realmente ele estava como hoje se chama home care, mas naquela época estava o balão de oxigênio, estava tudo lá no quarto dele. Quando nós chegamos, eu e Ivan, eu levei roupa, tudo para ir para o cemitério. Ele estava prostrado e só arquejando. De longe escutava o barulho do respirar dele. Assim, e médico já tinha ido lá, Eduardo era quase médico nessa época, todo mundo diz, aí só falta mesmo ele, né, parar o coração parar de vez. E a gente ficou aguardando, terminou que a gente voltou para Natal e ele não morreu. Mas eu presenciei uma coisa que fiquei encantada, dentro desse contexto aí que vocês estão falando. Foi de tardezinha, aí todo mundo, o quarto não podia entrar, ele estava só num quarto, numa cama de hospital, né, com o balão de oxigênio, etc. Aí entrava de uma pessoa, ficava ali, passava um pedacinho ao lado, mas ninguém aguentava ficar muito tempo, exatamente por causa aquele arquejar dele, assim, a gente via que era um sofrimento. Aí eu fiquei lá um pedaço e me ausentei. Mas aí eu fiquei prestando atenção de longe. Aí Nila, minha irmã, ela entrou silenciosamente, sentou ao lado dele e começou a cantar. Mas, olhe, era uma coisa tão bonita que vocês não imaginam. Eu não entendi uma palavra do que ela dizia, viu? Mas tinha uma melodia, alguma coisa que embevecia. Aí eu fiquei assim, espiritualmente acompanhando, né? Mas era uma canção tão linda e inteligível. Aliás, como é? Que não se entendia, mas se sentia, né? Aquela melodia penetrava no fundo da alma, do coração. Ela ali estava louvando a Deus, né? Na presença de Deus, naturalmente, né?
aquilo me impressionou muito, porque a gente, principalmente os batistas, a gente fica sempre se interrogando com essa história dos cânticos espirituais, das línguas estranhas dos pentecostais e tudo mais. Muita gente fica reticente, eu nunca fico, porque eu vi, eu presenciei essa cena. Ela nem sabia que eu estava olhando, eu estava no outro quarto, mas bem olhando para ela, ela não me via, ela sozinha no quarto, na penumbra de um cair da tarde, e aquela melodia muito bonita, um cântico espiritual. Aí eu estou combinando aí com o que Maria disse, Maria Júlia, né? Que a alma canta, né? Que há o exprimir do Espírito através do canto, é a alma que está bendizendo a Deus ali. Eu vi isso, fiquei encantada. Porque Nila cantava os hinos comuns e tudo mais com a gente, mas nessa hora foi um hino diferente, com a linguagem diferente, uma melodia diferente, mas bem entoado, bem bonito, que eu digo, eu fui no céu e voltei, escutando aquilo. Era só um testemunho que eu queria dar. E a outra coisa também relacionada com o que está sendo falado sobre a música, o salmo como música e como a expressão inteira do ser, é que a gente sabe que a música tem essa dimensão completa em relação ao ser humano. A gente, em termos de neurologia, a ideia do hemisfério direito e hemisfério esquerdo do cérebro, o direito como o artístico, como intuitivo, como o não lógico, e o esquerdo como lógico, racional. A fala é esquerda, matemática é esquerda, mas a música usa os dois. A música une os dois hemisférios. Belíssimo. Ô, tia, deixa eu só compartilhar o Alma, Coração e Vida para a senhora. Eu achei aqui, viu? Mas lembrar, assim, que... Belíssimo. Agora, depois eu falo um pouquinho dela. Mas eu lembrar que, às vezes, que eu levava adolescentes ou pessoas que tinham capacidade de cantar para figuras complexas, figuras complicadas, para o hospital ou mesmo para as casas, era diferente. Elas ficavam assim embevecidas, elas mudavam de humor, era totalmente diferente de qualquer palavra, qualquer expressão e tudo mais. Mas deixa eu ver se eu partilho isso aqui, viu? Mas antes de você compartilhar, Marcos, Pablo não tinha levantado a mão, não? Se Pablo levantou a mão, vamos colocar na conta de Marconi. Marconi, mais um que você conseguiu para o Evangelho. Pablo levantou a mão. Não, foi um reflexo sem querer, não, brincadeira. Só queria, porque Marconi já falou um pouquinho da música, eu queria só dizer também que eu acho, como você falou, né, tem Marcos, a música é uma coisa misteriosa, que a gente não sabe o porquê, mas fala para nossa alma, né? Beleza. Aí, só isso. Pronto, então deixa eu ver a música Alma, Coração e Vida. Vou tentar partilhar, viu? Novamente. Será que um dia eu acerto? Parece que é aqui, né? Deixa eu ver. Não, não é aqui, não. Cancelar. Pronto, vou compartilhar. Agora. Recordo aquela vez que eu te conheci. Recordo aquela tarde, porém não me lembro de como te vi. Mas se eu te disser que eu me namorei desses teus lindos olhos e da tua boca, não esquecerei.
Mas se eu te disser que eu namorei desses teus lindos olhos e da tua boca, não esquecerei. Ouve esta canção que leva alma, coração e vida. Essas três coisas tão lindas, nada mais te dou. Como não tenho fortuna, meu amor te ofereço. Alma, coração e vida e nada mais. Alma para conquistar-te, coração para querer-te e vida para vivê-la junto a ti. Alma para conquistar-te, coração para querer-te e vida para vivê-la junto a ti. Que yo reconocí, pero sin querer, yo me enamoré, esos tus lindos ojos y tus labios rojos que me ligan. Y esta canción que lleva alma, corazón y vida, esas tres cositas, nada más, no. Porque no tengo duda, esas tres cosas de un beso, alma, corazón y vida, y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. alma para conquistar-te, coração para querer-te e vida para vivê-la junto a ti. Tá vendo, tia, como eu não conhecia esse corinho? Eu tinha certeza que não conhecia esse corinho. Mas eu conhecia da minha infância. Esse corinho eu conhecia da minha infância. Escute, mas eu disse, eu não sei se é um corinho ou é uma canção qualquer. Lembra que eu disse isso? Disse. Mas, tia... Mas uma canção com Joana e o trio Iraquitã também não é uma canção qualquer. Mas percebe, a senhora percebeu que tem tudo a ver com tudo que a gente falou até agora, né? Pois é. Mistério. Vocês viram que Tia Honorina está na live? Tia Honorina está na live. Não, não vi ainda não. Tá vendo? Agora eu vi. Ei. Até o inquérito apreciativo de Marconi tem aí nessa música, a corporeidade, a totalidade, tinha muita coisa nesse alma, coração e vida, né? Belíssimo. Deixa eu falar uma coisa, se você me permite, eu prometi não falar mais, eu fico todo incomodado que eu falo demais. Mas quando Maria estava falando... Patrícia. Quando Maria estava falando, eu me lembrei que eu sempre vejo eu sempre leio, Daniel, sempre leio em alguns salmos uma certa expressão que para mim é significância de conversão, de salvação, de mudança de estado de vida, que é cantar um cântico novo. Quando o salmista diz assim, você me tirou do lamaçal e eu cantei um cântico novo. É sempre um sinônimo para mim, cantar um cântico novo de salvação, de libertação, né? Cantar como sinônimo de salvação.
Uhum. E se você me permitir, antes de acabar, eu queria também mostrar uma música que me foi inspirada pela reflexão de hoje, antes que a gente acabasse. Dona Honorina. A gente, Dona Honorina. a gente Ela está planejou prestando até... atenção, viu? Dona Honorina, estou aí, tão linda. Só Ela uma está questão, prestando assim, só atenção, uma ela questão de gosta. organização. A gente planejou, pode ficar até que horas? A gente pode dizer uma hora, até que... A gente planejou até às 5, mas como a gente começou com 20 minutos de atraso, eu acho que pode ir até 5h30, né? Mas, assim, isso dependeria do consenso. Se todo mundo quiser continuar, não é? A gente pode realmente chegar às 5h30. E você tem um fantasma ali embaixo. Na sua casa, eu estou vendo outra câmera aqui que é quase um fantasma. Marconi já saiu. É a do computador para o YouTube. Estou aqui, Ana Maria, estou aqui. Ah, estou vendo. Você só fala no carro, né? Você Marconi só ainda fala não no chorou, carro. Ana Maria. Marconi ainda não chorou. A gente... Não, mas ele está de óculos, ele pode chorar à vontade, ele não precisa. Oxi. Mas está ótimo aí. Concordo com a Ana. Óculos escuros, ninguém vê as lágrimas. Marconi, antes de você sair, eu tenho uma pergunta. Quando terminar os salmos aí, eu tenho uma pergunta para lhe fazer, viu? Mas é com relação aos seus olhos. A gente termina para eu parar a transmissão. Quando terminar a reflexão, eu paro a transmissão e a gente fica. Cadê a Aurinha, Ana Maria? Está lá no quarto. Eu perguntei se ela queria entrar, ela disse que não. Mas ela está melhor, está bem. Quando ela vê no YouTube, no YouTube ela não precisa aparecer, não. Não, eu sei, não é que não quer aparecer, não, é que ela está repousando, mas ela está bem, graças a Deus. Ótimo. Ó, quem come e dorme sempre melhora. Então, ela está comendo e dormindo. Aí isso é a bênção de Deus. Né? Só falta voltar a cantar, né? Porque cantar também ajuda. É assim. Mas é bom ver vocês, viu? Ei, Pablo. Oi, mãe. Vamos ver você também. É que eu botei primeiro no YouTube, porque eu não sei se esses negócios funcionam direito. Mas está ótimo. Marconi, é bom que... Você está podendo ver a gente, Marconi? Você pode ver? Vejo sem problema. Eu estou usando os óculos escuros somente para descansar a vista, mas eu estou vendo, certo? Continuo vendo com miopia, com glaucoma, mas sem problema nenhum. Tá bom. Catarata, o que tiver, mas tô tirou bem. não a catarata? Não tirou não? Não, ainda não, tia. Não precisa não. Até ficar espessa demais. Aí é quando tem que tirar. Por enquanto... Mas você tem tudo isso que você falou? Tem glaucoma. Tenho. Glaucoma, miopia, vale-me Deus. Pois é. Ei, Marcos, você encerrou a reflexão, Marcos? Para eu parar a transmissão. Vamos encerrar. Bota para Daniel botar a música agora, a música de Daniel. A gente encerra para encerrar a transmissão no YouTube. Vamos encerrar, gente. Deixa o Marcos falar mais, Não, eu estou dizendo, então vamos continuar com a reflexão e depois a gente conversa. É isso que eu quero dizer. Veja bem, o Salmo tem infinitos caminhos, todo mundo sabe disso, né? De exploração. Tem essa ideia do tempo, que é muito interessante também no próprio Salmo. Teve aquilo que, se você for examinar cada uma das coisas que ele seleciona como inquérito apreciativo, é muita coisa, é bem interessante. Eu gostei quando o Daniel enfatizou a questão da justiça, mas tem também a questão da misericórdia. Algumas questões interessantes assim sobre momentos assim que ele prefere não reclamar, mas olha, é quase como se o salmista dissesse assim, olha, tem horas assim que não dá para lhe entender não, mas eu prefiro ficar calado. É quase isso um pouco do que acontece. Então, se o Salmo nos remete a resumos de várias e várias coisas, uma das coisas mais interessantes, porque esse Salmo é cântico e oração, essa mistura,
E quando a gente cantou essa Alma, Coração e Vida, é uma coisa interessante, porque veio exatamente essa música que veio para ela, né? A gente gostaria de saber, a gente não sabe por que algumas memórias de repente surgem. E surgem na sua ambiguidade. Pode ser um hino ou pode ser uma música. E qual é a diferença entre uma coisa e outra? Não é? É a atitude, é o momento. O que é que faz uma música popular se tornar um hino? Eu estava aqui para mostrar uma oração de São Francisco, que é uma das coisas que parece com o que a gente falou aqui a tarde toda. Mas tem muita coisa num salmo desse, como tem muita coisa. E quando eu estava vendo no YouTube a música para Tia, ela, nessa versão aí, ela faz para a filha. Ela está dizendo, eu te amo para a filha, está lembrando da filha, né? E às vezes assim, a gente resume o amor somente a dois adultos, e nem sempre é. Às vezes a gente investe amor muito em muitas pessoas. E o amor tem tudo isso, né? Que ela colocou em 3 palavras. Eu achei interessante, que alma, coração e vida, né? 3 palavras que são diferentes e confluem, mas e vida para vivê-la junto a ti, né? Assim, é desejo, é tudo isso que pode estar numa oração e pode se tornar uma oração. Nessa ideia de oração e cântico, eu lembro muito de mamãe. Lembrei muito, quando eu estava pensando nesses salmos, lembro de como mamãe cantava e como no momento da vida dela, ela ficava alegre com todas as canções que lhe vinham, né? Todas, qualquer uma, ela emendava, ela saía eram 2 caveiras para Justa e Senhor numa outra tranquilidade. Tudo para ela era cântico, era música, era alegria, era inquérito apreciativo. Eu agora estou o tal, viu, Marconi? Agora eu já falo inquérito apreciativo, que foi Marconi que me ensinou. Aí, tudo isso era bom, era a plenitude da vida, era a plenitude das lembranças que estavam lá, do mistério que estava lá nas lembranças dela, né? E eu fico assim, me perguntando que se chegar um momento de demência, um momento de dificuldades cerebrais nossos, o que cada um de nós irá cantar, eu não sei. Eu fico curioso e fico me perguntando se eu vou ter consciência de ouvir a mim mesmo, porque, primeiro, eu cantar já vai ser uma ousadia, né? Porque quando eu canto, eu fico muito contente e ninguém mais ao meu redor. O pessoal fica bem soturno quando eu canto. Mas aí eu fico imaginando, mas se eu não tiver consciência do que estou cantando, vai ter metade da graça só. Porque provavelmente eu vou cantar tanta coisa, vou fazer as misturas de mamãe, porque a vida é mistura, a vida é isso, e a gente pode viver plenamente essa vida em cântico, em oração. E aí a gente pode dizer assim que às vezes o que faz o que faz o cântico, o que faz a oração, não é nem um tema, às vezes é somente o orante, é somente a atitude, é somente o jeito de ser, é somente a corporeidade, né? Para que serve o meu corpo, para que, como é que eu uso esse corpo, e coisas assim. Mas, gente, é o que eu digo, se brincar, eu falo demais. Bora encerrar, Mícia? Bora encerrar com a música de Daniel? Aí é com vocês. A música não é minha, não. A música que eu é só para eu ter o ponto de encerrar lá a transmissão. Eu vou começar a música, então. Deixa eu perguntar só, alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Porque a gente pode encerrar a transmissão e continuar conversando, né? Pode. Vou lá. Pablo? Eu vou mostrar a letra para vocês também. Ah, sim. Desculpa. Alma, deixa de sua alma, a epiderme da alma. Alma, deixa eu tocar sua alma, com a superfície da calma, da minha mão. Superfície,
Fique bem easy, fique sem tentação. Fique simples, fique bem na sua mão. Apenas alma, medo se acalma, sede se aplaca, tudo pesado. Alma, no reflexo da água, sob a última camada, que fica mais difícil. Já acabou, já passou, desobedecendo isso. De manhã, isso, de neném, água já olhou. Daqui do lado de fora, tem uma forma de calma. A sua válvula agora, a sua cápsula alma, tudo graça. Realiza, se sua mão salva, sai do sol. Assim, simples, devagar, simples, tem que levar a alma já confio. Assim, alma, deixa eu ver sua alma, deixa eu tocar sua alma. Alma, deixa eu ver, deixa eu tocar. Eu sugiro para a gente terminar essa fase, depois a gente pode completar tudo, é que Marconi chore e ore agora. Pode ser, Marconi? Tirou óculos escuros. E Marconi, você pode fazer essas duas coisas para a gente, chorar e orar, por favor? Eu chorei com a história de Tia Nila. Então, já? Já. Certo? Chorei de novo quando fui falar de mamãe. Então, já chorei 2 vezes. Já está chorado, né? Então, vamos agora. Mas pode orar? Pode orar, né? Ok. Então, vamos orar, gente. Posso? Oremos. E aqui a gente termina essa conversa assim. Termina não, a gente dá esse intervalo porque a gente está sempre em conversa contigo. Mas formalmente a gente quer apresentar esse momento que vai se acumular nas nossas memórias. Vai ser parte dessa atitude de apreciação inquisitiva, constante em nossas vidas. Agradecemos que isso foi possível porque tu falas conosco. E essa tua palavra com a gente reverte-se em palavras nossas, que às vezes a gente não sabe exatamente como formulá-las, mas que ainda assim tu entendes e tu tens esse diálogo com a gente. Agradecemos essa concepção de mistério na fala, no canto, na vida, na alma, essa compreensão de que a gente vive uma realidade que está sempre chamando a gente para mais um pouco mais adiante. A gente chega lá, está sempre sendo desafiado a buscar mais. Obrigado por esse momento. A gente sente que o teu Espírito, esse sopro que transforma, que ensina, que conforta, que nos envolve, que nos ensina, que esteve conosco nesse momento. E a gente agradece que a tua corporeidade em Cristo Jesus
que nos dá esse acesso à tua presença. Em nome dele, a gente que oferece esse momento. Amém. Amém.